Sente-se um pouco, pegue seu lugar aí. Que bênção, bênção de Deus. Glória a Jesus. Shalom, igreja do Senhor, boa noite a todos. Aqueles que estão aí com o lugar incomodado por causa dos lugares, falta dos lugares. Eu quero dizer que nós estamos pedindo muito a Deus para que Deus mande sobre nós muitos recursos, muita oração, muita força, muita saúde, recursos também financeiros também, porque a obra deste novo templo, vocês sabem que, claro, vai ser maior do que este aqui. Então é uma obra grande, é uma obra que demanda muita emoção, muito esforço mental, esforço espiritual, também esforço financeiro da igreja. Mas nós podemos dizer, irmãos, Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. A obra está indo de vento em popa, está indo bem. Muitas pessoas param lá e fazem muitas perguntas. Pessoas chegam lá, oram com a gente, estão vibrando com a igreja. E mais uma vez, Deus está trazendo sobre a nossa cidade uma unção de crescimento das igrejas. E eu fico muito feliz por isso. Alguns pastores falam comigo, pastor, a gente está também lá no crescimento da igreja, os templos estão crescendo. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão sendo salvas, o céu está sendo povoado para a honra e glória do nome do Senhor. Isso não é para a glória de homem, porque o homem não tem glória, o homem tem alegria. E o nosso coração se alegra com o crescimento da igreja. O nosso coração se alegra quando uma família é restaurada, quando um chefe de família ele é restaurado e volta para casa. Quando um filho que está desviado da palavra de Deus, da casa do Senhor, ele volta para os braços do Pai. Quando um crente arrefecido na sua fé, quando está frio, que deixou ministério, então ele, com esse mover de Deus na terra, ele volta e diz: olha, eu quero trabalhar, eu quero ganhar almas, eu tenho visto um grande mover de Deus no nosso meio. E olha, eu creio que maiores obras eu verei acontecer neste lugar. E olha, Deus quer usar você para isso. Os anjos estão ao nosso serviço, mas para a mensagem da salvação, pregação do Evangelho, o Senhor quer usar a igreja, Ele quer usar a sua vida. Faço um convite novamente para você, para ir lá na área da igreja. Deus tem dado um nome para a gente chamar a nossa área lá. Deus tem dado, vamos dizer assim, um nome carinhoso. Eu comecei a falar que aquele lugar é terra prometida, terra prometida, terra prometida. Aí Marquinhos essa semana mandou um zap para mim também, chamando aquele lugar de Terra Santa. Aí eu falei assim, olha, esse negócio de terra prometida colou mesmo, vai pegar. E olha, terra prometida, irmãos, já está no nosso coração. É grande, é ampla, mana leite e mel, mas tem gigante. Mas em nome de Jesus, os gigantes vão tombar e nós vamos ocupar aquele lugar lá. Já é nosso? Já é. Está no nosso coração, mas eu convido a você e desafio a você pedir para Deus a visão, para que Deus ali nos ajude a colocar um templo que abrigue a família de Deus naquele lugar. Não tem faltado recurso nenhum, eu louvo a Deus por isto, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Estamos lá? Conectados com o povo da internet, tudo certinho. Quero mandar aqui então um abraço, um beijo no coração para todos aqueles que estão aí conectados conosco. Manda aqui um beijo, um abraço da igreja. Vamos dar um aplauso lindo para eles que estão lá. A gente nem sabe onde estão direito, mas tem gente em outros estados. Vamos melhorar, gente. É para vocês, tá? Povo da internet aí. Até de outros países estão nos acompanhando e eu não entendi muito bem. Depois você bota lá no Face lá o passo a passo para assinar o YouTube, é isso? É só ir lá, YouTube no Google, na barra lá em cima. YouTube, Betânia TV. Só botar Betânia TV, aí vai direto. Aí tem vários vídeos. Escreve o quê? Aí inscreva-se, clica ali. Aí abre tudo. Que bênção. Esse negócio de tecnologia, né, irmãos? É uma bênção. Eu pego lá na hora que eu vou tomar banho, pego um videozinho, coloco no box lá do banheiro,
Hoje mesmo estava ouvindo um amigo meu, pastor, né, umas mensagens que ele coloca também. E a gente vai ali, já vai recebendo de Deus. A gente pode fazer a escolha, né, irmão? Ou a gente escuta ouvir lixo, ou a gente escuta ouvir ouro, né? Ouvir as coisas boas de Deus. A gente tem a opção, né? A gente pode escolher. Glória a Deus por isso. No livro de primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler 2 versos deste livro. Eu peço para o pessoal lá em cima na mesa preparar o texto, os textinhos que eu coloquei lá no esboço, que a gente vai precisar deles. Muito poderoso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vou ler novamente, irmãos. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Obrigado, Senhor. A sua palavra é viva, eficaz e poderosa para mudar o imutável. Aquilo que para o homem é impossível, pelo poder da sua palavra, na unção que tem a sua palavra, porque ela é apta para distinguir, discernir, ela é apta para entrar nas juntas e medulas e lá e separar aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. A sua palavra, ela é viva e eficaz e fala para nós neste tempo, Senhor. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo, fale com cada um de nós nesta noite, segundo a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Eu quero hoje, nesta noite, falar sobre uma pequena oração, uma oração que mudou a vida de um homem chamado Jabes. Interessante que as pequenas orações na Bíblia é que fizeram grandes, extraordinárias mudanças. Já disse aqui na igreja sobre a oração do cego Bartimeu. Quando ele viu Jesus, aliás, ele ouviu dizer que Jesus iria passar. Então, quando ele sente que Jesus passa, ele faz uma oração muito poderosa, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquela oração, então, mudou a vida daquele homem. Agora a Bíblia traz um relato de uma oração de um homem chamado Jabes. Quero dar o título para este sermão: a oração de Jabes, uma pequena oração, uma grande transformação. Vou repetir: a oração de Jabes, uma pequena oração, uma grande transformação. Eu fui muito influenciado e animado por uma oração que eu ouvi aqui semana passada. Aqui teve um momento em que eu pedi para uma criança que vinha fazer uma oração. Quem estava aqui domingo viu o Pedrão, na hora que eu peguei ele no colo. Ele fez uma oração mais curta do que a de Jabes, mais curta do que a do Bartimeu, mas poderosa tão quanto. Ele disse amém. Ele estava querendo dizer alguma coisa para a gente. Ele falou para nós: não precisa falar muito, pastor. Não precisa muita oratória e nem muita
não precisa muita dialética, não precisa ser prolixo para falar com Deus. A gente precisa ter coração para falar com Deus. E quem falar com Deus aqui hoje de coração sincero, eu estou falando sério, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente tem que chegar diante de Deus com coração puro. E coração puro, Deus tem. E nós sabemos que o nosso coração é enganoso, a Bíblia diz isso. A Bíblia também diz que o nosso coração é um coração tombado para aquilo que é mal, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas a proposta de Deus aqui hoje é que cheguemos a Ele hoje, nesta noite, com um coração sincero, assim como o de Bartimeu, assim como o de Jabes e assim como do nosso Pedrão aqui da igreja, que fez essa oração muito poderosa. Então, eu quero aqui falar um pouquinho sobre Jabes. É difícil falar sobre Jabes, porque a Bíblia, fora esses 2 versículos, não fala nada sobre Jabes. Nada. É diferente daquela cidade chamada Jabes de Gileade. Esse Jabes aqui, ele está nesse livro chamado Crônicas. O livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas não traz revelado no seu prólogo o autor, a autoria do livro. Não sabemos. Alguns estudiosos da palavra de Deus, alguns teólogos eruditos, eles dizem que poderia ser Esdras, o sacerdote que escreveu esse livro, porque o olhar, a escrita desse livro tem o propósito de mostrar para o povo quem eles eram. Por isso, do 1º capítulo até o 10º capítulo é só genealogia. É fulano que gerou fulano, que é filho de Bertano, e é parente de fulano, e é assim o tempo todo. É aquela parte da Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, muitos, eu acho que aqui não tem, né, irmãos? Quando chega na genealogia, pula, né? Vou pular isso aqui, porque isso aqui não é importante. Quero falar para você que é muito importante, sim. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Toda vez que você lê, fulano, gerou fulano, e viveu tantos anos, e gerou Bertano, Deus está falando algo ali para nós. Meu irmão, é algo extraordinário, porque em 10 capítulos, o autor sagrado, seja ele quem foi, ele dá uma parada, ele dá uma pausa, ele é movido por um sentimento extraordinário para falar de uma pessoa, e esse homem se chama Jabes. Lá no 9º versículo, ele diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Entre todos aqueles que ele estava falando ali da tribo de Judá, ele falou Jabes, eles eram ilustres, mas Jabes foi mais ilustre do que eles. Aí eu falo, meu Deus, quem é esse camarada Jabes? Vocês sabem que tem um livrinho chamado A Oração de Jabes. Fala muito sobre a oração de Jabes. Mas eu pedi a Deus aqui algo diferente para nós, para a gente saber quem é o Jabes da oração. Quem é ele? Através dessa palavra, saber quem é esse homem, que no meio de tantos, ele brilhou. Ele foi mais ilustre, ele brilhou, ele sobressaiu. Ele foi alguém que no meio da multidão, ele fez diferença. No meio da multidão, Jesus, o Senhor, então o olhou, e assim como Noé, assim como Elias, assim como muitos homens da Bíblia, ele chamou a atenção. Tão grande que o autor sagrado, então, diz, Jabes foi mais ilustre do que todos esses. E a sua mãe o deu à luz no meio de muitas dores, e por isso lhe deu o nome de Jabes. O significado do nome Jabes é literalmente, aliás, vamos depois para o literal, é dor, tristeza. Dor e tristeza. Diga comigo, dor. Diga dor. Até para falar dor é ruim, né, gente? É difícil, porque a igreja é um lugar de conquista, é um lugar de notícia boa, boas novas, o evangelho. Mas esse homem se chama dor, tristeza. E se formos mais no sentido literal do hebraico, porque o hebraico ele tem uns sentidos verbais um pouquinho diferente, a força verbal um pouquinho diferente do português, né? Em alguns momentos, o hebraico, quando diz assim que é dor mesmo, é de gemer. Não é uma dorzinha de cabeça, que você vai ali, toma Neosaldina e passa. É dor, irmão, que não passa com nada. Esse homem aqui, o texto está falando aqui que é dor
descomunal, é uma tristeza que não passa, é algo que ninguém dá jeito. E mais literal ainda, é aquele que causa tristeza, porque sua mãe o gerou no meio de dores. Então a mãe dele, por sofrer tanto, não se sabe na palavra de Deus se foi por causa do parto. Então falou: esse menino me causou tristeza, esse menino me causou muita dor. Nós não sabemos se essa mulher, por exemplo, essa dor está relacionada a uma gravidez sem o pai de Jabes. Uma mulher, uma mãe solteira, que foi abandonada. Por isso ela poderia também sentir muita dor. Aqui conjecturando, não só a dor física do parto, porque naquele tempo lá, há de convir, né, irmão? Não tinha anestesia, não tinha nada de cesariana. Lá o negócio era a vera mesmo, meu amigo. Lá eu vou falar, hein? O negócio ficava estreito com Jeová. Aí tinha que ajudar mesmo. Então, no meio de muitas dores, mas poderia ser uma dor emocional, porque por causa de um abandono, poderia ser uma dor espiritual, poderia ser uma viúva, né, em que o seu marido morreu e ali sofreu tanto. Poderia ser muitos tipos de dores. E ali, então, ela diz: esse menino, essa gravidez, me trouxe muitas dores. Eu quero aqui, agora, tentar aplicar para nós, irmãos, como que é importante nós sabermos sobre o que é bênção, o que é maldição. Em primeiro lugar, irmãos, para o contexto desse povo bíblico, palavra é palavra, e o nome tinha tudo a ver com a vida futura da pessoa. Existia um homem na Bíblia chamado Jacó. Jacó significa usurpador, ladrão, enganador. Olha que tristeza foi na vida de Jacó, ao ponto tal de lá em Jaboque, no vale de Jaboque, em Peniel, o anjo lutar com ele, ele com o anjo, e por causa daquela luta, então o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. O nome Sara, princesa, o nome Salomão, paz. Por isso o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Então o nome, ele tinha um decreto sobre ele, que a pessoa levava no Antigo Testamento, as pessoas levavam aquele peso de decreto sobre os seus nomes, tinha tudo a ver. E agora a gente precisa entender que nós estamos em uma nova aliança, é muito diferente, né? Eu vou tentar aqui explicar para os irmãos. Então aquele menino, ele levava aquele peso, aonde ele chegava o menino que provocava tristeza nas pessoas. Aonde chegava Jabes, as pessoas falavam: chegou aquele que só traz transtorno, aquele que vai causar algum tipo de dor. Irmãos, qual moça que queria namorar Jabes? Já pensou? Você já parou para pensar nisso, irmão? Você está namorando aquele cara só vai trazer tristeza na sua vida. Ele é Jabes. Olha como é que vai ser. Que pai vai ser Jabes? Vai ser um pai que vai maltratar os seus filhos. E a gente começa a pensar na vida desse menino. E por isso, irmãos, que chega uma hora que isso é tão extraordinário na palavra de Deus. E o amor de Deus, ele é imensurável pelos seus filhos. Ao ponto de o autor sagrado colocar: Jabes foi gerado em dores. Mas um dia Jabes, ele fez uma oração a Deus. Uma oração. Uma pequena oração. Uma grande transformação. Se eu fosse você, eu ficaria muito ligado aqui agora. Porque esta palavra pode mudar a nossa história. Quem crê nisso pode dar um glória a Deus. Pode mudar, então fica muito ligado. Não deixa a sua mente dispersar você. Porque eu estou falando de algo que é um decreto de conquista, de vitória, de mudança de vida, segundo a palavra de Deus. Os pais, nós, temos que ter cuidado quando a gente diz assim: olha, para um filho, como eu já ouvi uma filha falar da sua mãe, sobre um decreto que a mãe lançou sobre ela: você nunca será feliz. A mãe não sabia, mas estava chamando a filha ali de infelicidade. Assim como chamou a mãe de Jabes, chamou Jabes de dor, esta senhora chamou a sua filha
de infelicidade. Você nunca será feliz. Você nunca deveria ter nascido. Eu só botei coisa aqui que eu já ouvi. Você nunca deveria ter nascido. O problema todo da nossa vida, da nossa família, foi depois que você nasceu. Eu tenho um amigo que viajava comigo em negócios antigamente, e ele falava, a minha família inteira dizia para mim, você é a vergonha da família. E ele falava, à medida que eu ouvia aquilo, mais eu fazia coisas erradas. E eu não queria fazer, mas uma força dentro de mim, algo descomunal me fazia fazer coisas erradas. Até que um dia, no túmulo do meu pai, na hora que o caixão desceu, ele pulou dentro do túmulo do pai. E ele então ali, ele fez uma oração a Deus, dentro do túmulo do pai no cemitério. Ele disse, hoje na minha vida vai ser quebrada uma maldição que foi lançada. Em amor ao meu pai, um homem de Deus, diácono da igreja, em memória do meu pai, eu faço um voto com Deus, nesse dia, ao invés de ser chamado de vergonha da minha casa, eu a partir de hoje, eu vou ser a alegria da minha família. Ele se tornou obreiro, presbítero, e hoje ele é evangelista da igreja. Ele é um pregador da palavra de Deus. Eu quero dizer o seguinte, uma pequena oração pode hoje nesse lugar trazer uma grande transformação na nossa vida. Basta você se ligar, basta você se pegar hoje com Deus, porque hoje o decreto de maldição pode ser quebrado nesse lugar. Mas eu não posso fazer isso por você. Você tem que entender de quem você é, de qual time você é, a qual Deus você serve. E diz a palavra de Deus que Jabes, então, ele orou, mas ele não orou para qualquer um. Ele fez uma oração para o Deus de Israel. E às vezes nós queremos que pessoas consertem a nossa vida. Fazemos orações para pessoas, pedidos para muitas pessoas, só que elas não podem mudar a nossa vida. Elas podem dar conselhos para nós, elas podem dizer, faça isso, faça aquilo, vá para lá e vá para cá, mas ninguém tem a capacidade de Deus, ninguém tem o poder de Deus, ninguém tem a onisciência de Deus, ninguém é Deus, querido, para mudar a vida de ninguém. Hoje, então, eu digo aqui, Jabes, ele fez uma oração ao Deus de Israel. Ele soube a quem procurar, assim como Jairo, quando estava sua filha moribunda, ele foi procurar a Jesus. Ele tinha tentado em vários lugares, nada dava jeito. Então ele foi procurar a Jesus. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele ressuscita a sua filha. Conhecemos um pouquinho de Jairo, de Jabes, quando então ele faz um pedido, 3 pedidos a Deus. Essa oração de Jabes é uma oração de petição. E ela é uma oração na primeira pessoa. Interessante, irmãos, quando nós às vezes achamos que quando vamos orar para Deus, nós devemos só pedir para os outros, até falamos muito disso. Não faça oração egoísta, mas o Senhor me direcionou para esta noite, você fazer uma oração, mas fazer oração para a sua vida, para você. Quem hoje aqui trouxe a enxada para o culto? Porque no culto tem 2 tipos de pessoas. Tem aqueles que trazem a enxada e os que trazem a pá. Os que trazem a enxada pegam tudo do culto para si. Essa palavra é para mim. E tem aqueles que trazem a enxada. A pá, essa palavra é para o outro. Essa palavra é para fulano. E alguns dizem, se fulano estivesse aqui. Ele não está aqui. Quem está aqui é você. Deus quer falar com você nessa noite. Deus quer usar a sua vida para, a partir de você, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, isto vai tocar na vida dos outros. Foi assim na vida de Jabes. Em primeiro lugar, Jabes pediu a bênção de Deus. Ele disse, tomara que me abençoes. Mas será que Jabes estava pedindo ali mansões, Raul, casas? Ele estava pedindo ali bens materiais? Talvez tivesse pedido. Também. Mas no nosso imaginário, hoje então, no século 21, tudo que se fala de bênção na igreja é relacionado automaticamente à prosperidade financeira. Só que neste sentido aqui, no contexto, não é isto que ele quer dizer.
Ele foi alguém que foi amaldiçoado por alguém que ele amava, por alguém que era uma autoridade. Isso era costume? Era, mas glória a Deus que em Cristo Jesus essa palavra foi quebrada na nossa vida. Ele quando pede a bênção de Deus, ele está pedindo a quebra da maldição que foi lançada sobre a sua vida. Ele estava cansado de ser chamado daquela maneira, de ter a sua vida relacionada a algo que causava transtorno na vida das pessoas. E a partir da sua vida, naquele momento, as pessoas seriam abençoadas. Então ele pede para Deus, tomara que me abençoes. Então quer dizer que até aquele momento, ele não era um homem abençoado. Ele era um homem que era marcado pela dor, pela tristeza. Será que temos alguém aqui hoje que já falou, talvez essa semana ou este mês, ou algum tempo da sua vida, engraçado, as coisas dão certo na vida das pessoas, mas não dão certo na minha vida. Ou alguns outros podem falar, por que é que na minha vida tudo dá errado? Por que é que as coisas na minha vida sempre demoram? Por que é que na minha vida as coisas não acontecem? Você sabe o que eu já ouvi? Pastor, eu vejo na igreja tanta gente falar de bênção, mas eu não sou uma pessoa abençoada. As coisas não acontecem para mim. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Só o fato de você ter Jesus no coração te faz a pessoa mais abençoada desta terra. O problema é que nós atrelamos as bênçãos às coisas. Aquilo que é passageiro, aquilo que é temporal. Aquilo que nós angariamos, aquilo que granjeamos, aos nossos méritos, aos nossos diplomas, às nossas propriedades. Só que esse contexto bíblico aqui, a bênção que este homem pede, ele pede uma bênção espiritual, para que fosse quebrado na vida dele uma cadeia de maldição. E eu quero ler um texto aqui, que está em Números, capítulo 23, o verso 16 a 23, eu quero fundamentar aquilo que eu estou falando. Se puder botar no telão aqui, até o 23. Olha o que diz a palavra de Deus. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse, volta a Balaque e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé, junto ao holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Muita gente esperando Balaão voltar daquele feitiço que ele iria fazer para Israel. Ele foi pago para fazer um feitiço, uma obra de feitiçaria, uma maldição para Israel. Mas olha só o que acontece. Perguntou-lhe então, pois, Balaque, que falou o Senhor? Presta atenção, irmão. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo, levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá? Segura agora aí, irmão. Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. A bênção que Deus proferiu na sua vida, nenhuma palavra de maldição lançada por homem, por rei, por presidente, por autoridade, nem por pai, nem por mãe, nem por tio, nem por ninguém, nem por pastor, nem por profeta, nem sacerdote, pode revogar a bênção que Deus derramou sobre sua vida. Quanta gente demora para crer nisso, gente. Você sabe quantas pessoas eu lido que vivem com a cangalha da maldição, achando que é uma pessoa menor. A bênção que Deus colocou sobre a igreja, homem não pode revogar. Nem galinha preta, nem bode, nem sangue de touro, nenhum sangue de animal é páreo para uma gota do sangue de Jesus vertido na cruz. Aprenda isso hoje.
aquele que morreu de braços abertos e derramou o seu sangue, despejou, derramou sobre o seu povo as ricas bênçãos dos céus para nós. Como é que pode vir alguém e amaldiçoar o povo de Deus? Não pode. Segundo lugar, o que Jabes pede para Deus? Em primeiro lugar, ele pediu a bênção de Deus. Diga comigo, a bênção de Deus. Diga bem alto, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Bota a mão na sua cabeça assim. A bênção de Deus está sobre mim. Mais forte, a bênção de Deus está sobre mim. E nenhuma palavra de maldição pode revogar o decreto de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Se você crê nisso, lasca um aplauso para o céu. Rompe aí a adoração a Deus, meu irmão. Que essa igreja seja uma igreja viva, que entende. E eu posso falar com propriedade disso, porque desde miúdo, o que eu mais ouvi foi palavra de maldição. Os filhos de Dona Nadir não vão longe. Não tem pai, não tem dinheiro. A cada 3 meses morava num lugar, porque não tinha como se sustentar. O diabo teve que engolir com a areia, porque eu nunca vi nessa terra uma mulher de tanta fé igual a minha mãe. Nunca vi. Uma mulher que escrevia carta para Deus. Os filhos abençoados. Prova a gente tem, dor a gente tem, momento difícil temos. Mas meu pai e minha mãe nunca foi preciso pegar um filho dentro de delegacia. Ninguém foi na nossa casa falar, Dona Nadir, seu filho pegou um negócio da minha casa. E se tem alguém aqui que já viveu isso, hoje o diabo vai cair por terra nesse lugar. Você vai parar de ser a vergonha da sua casa para ser o orgulho e a alegria da sua família. Faça essa oração, meu irmão, de Jabes. Senhor, eu quero ser uma bênção para minha casa. Me abençoa, Senhor. Ora para você hoje com a enxada. Segundo lugar, ele orou pedindo a expansão de Deus. Alargar a fronteira dele. Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Jabes era um camarada que, além de ser um camarada que causava dor, um camarada que causava tristeza nas pessoas, mas ele orou certo, ele foi na mosca, ele pediu bênção de Deus, quebrar a espada de Deus para vir sobre a corrente da maldição. E agora nós descobrimos que nós somos um povo bendito e abençoado do Senhor. E agora ele pede, Senhor, eu quero ter as minhas fronteiras alargadas. A promessa de Isaías, alarga bem as tuas estacas, porque o Senhor fará transbordar para a direita e para a esquerda. Irmão, quem está nesse culto aqui, recebendo essa palavra, quem está do outro lado lá na internet, em nome de Jesus, fique esperto, porque Deus vai trazer um som de alargamento de tendas nesse lugar aqui. O Brasil dizem aí que está vivendo uma maior crise da história, daquilo que ninguém homem viu, mas eu creio, meu irmão, que é nesse tempo que Deus vai trazer um som de alargamento de mente para nós, a começar pela nossa mente, porque você vai chegar exatamente no lugar em que sua mente te coloca. Se tua mente te coloca, meu irmão, num lugar pequeno, é no pequeno que você fica. Se tua mente te coloca como de quinta categoria, é de quinta categoria que você vai ser. Se sua mente te coloca como uma pessoa menor, é menor que você vai ser. A Bíblia diz que o que a gente pensa é o que a gente é. Então o que eu penso é o que a Bíblia me diz que eu sou. Eu sou príncipe de Deus, você é princesa de Deus, você é mais que vencedor do Senhor. Você foi chamado para governar junto com o Deus de Israel. Como é que você pode ser de quinta categoria? Alarga, Senhor, a minha fronteira. Você sabe que o maior campo de batalha é a nossa mente, a nossa cabeça. O diabo, ele ronda e volta no mesmo lugar para pegar a gente. Em nome de Jesus, que Satanás hoje seja banido. Satanás, ele não é
ele não pode ser o agrimensor que vai colocar as estacas na nossa mente, no nosso coração. Nós somos guiados e regidos pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. É Ele que diz quem nós somos. É Ele que diz aonde nós vamos. É Ele que diz o que nós devemos ter. E eu estou falando de nobreza. Então ele se sentia pequeno e diz: Deus, alarga as minhas fronteiras. E ele vai pedindo muitas coisas a Deus. Olha, irmãos, eu quero ler um texto aqui de Tiago 4, 3. Por isso que eu falei, me dá um tempinho, porque eu preciso ler a Bíblia. Tiago 3. Olha, você está falando, meu Deus, eu devo pedir? Deve. Pedis e não recebereis. Por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Prazeres. Jabes aqui fez uma oração diferente, nós vamos fazer ela hoje. Nós não vamos pedir nada aqui para o nosso prazer, nós vamos pedir hoje aqui para a nossa honra. É diferente, é honra. Porque, meu irmão, se você quiser abençoar a sua família, você vai ter que ser abençoado primeiro. A gente só dá para alguém aquilo que temos. Você não pode dar nada daquilo que você não tem. Se você não tem amor, você não dará amor. Se você não tem perdão na misericórdia, você não vai dar isso para as pessoas. E digo mais, eu peço a Deus para nos abençoar também, até na área financeira. Para quê? Para que nós sejamos um ramo de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Para abençoar aquele parente, aquele irmão, que às vezes entra numa pior, e nós vamos lá e Deus ministra o nosso coração para socorrer. Então nós não recebemos porque pedimos mal. E a gente pede mal quando a gente pede para o próprio prazer. Isso é para mim, é só para mim, não cabe ninguém. Olha a oração de Jabes: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Ah, rapaz, eu tinha que ter mais tempo aqui. Eu gosto disso. Quem quer aqui dar certo, muito certo na vida, arrebentar na vida, nos negócios? Quem quer arrebentar nos negócios aqui na profissão, ganhar bem em nome de Jesus? Preste atenção aqui numa coisa. Nunca faça nada para ganhar dinheiro. Faça tudo e trabalhe muito para melhorar a vida das pessoas. Pare de pensar em vou fazer isso. Qual a profissão que ganha dinheiro? Está indo de mal a pior. Faça alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Alarga as minhas fronteiras. E eu estou falando para quem só faz para si. O círculo só cabe em si. Tem um filme muito legal chamado 10.000 anos antes de Cristo. Indico para você ver. Tem um momento em que o rei de uma tribo, a moça é levada cativa, e o apaixonado marido dela, um recém-casados, no mundo pré-histórico. Então, com o seu pai, ele pergunta ao pai: pai, como nós vamos atrás dela? Não tem jeito. É um povo muito mais desenvolvido, muito mais poderoso. E o pai olha para aquele menino e diz: nós vamos atrás dela. Nós vamos lá e nós vamos pegar ela. Nós vamos trazer ela de volta para casa. E o pai dá uma grande lição e marcou a minha vida. Aquela cena, ele disse: um homem bom, ele tem um círculo em volta de si mesmo. Um homem melhor, ele tem um círculo em volta de si e em volta da sua esposa e seus filhos. Mas um homem muito bom, ele tem um círculo que cabe ele, cabe esposa, filhos, os netos e até aqueles que ele não conhece. Nós vamos buscá-la e nós vamos trazê-la. Você quer ser próspero? Pede hoje em nome de Jesus: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Coloque quantas pessoas cabem no círculo da sua vida. Faça essa pergunta: quantos amigos você tem? Amigo. Todos os estudos dizem que uma pessoa, um velho saudável, é um velho que tem pelo menos 4 amigos.
tem que ter amigo. O círculo tem que ser grande. E a gente tem que abençoar pessoas. Por que essa igreja tem que crescer? Tem que aumentar a tenda, tem que ampliar o território, porque tem muita gente precisando de entrar. Você acha que eu fico feliz quando eu ouço, pastor, fui lá na igreja e voltei da escada, porque não dava para entrar. Então, meu irmão, levanta a mão assim. Fala assim, Senhor, alarga as nossas fronteiras, para que milhões sejam abençoados a partir desse lugar. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 21, verso 22. Olha o que Jesus diz. Eu tenho que acabar. Está correndo. E tudo que pedizes na oração, crendo, recebereis. Tudo que você pedir em oração, crendo, recebereis. Jesus nessa feita aí está falando daquela figueira. Está incompleto ali, se ler mais, ele vai dizer que nós faríamos obras maiores. Maiores. A obra de salvar pessoas, de pregar o evangelho, para mim, não tem obra maior do que essa. De pregar o evangelho de Jesus, boas novas da salvação. E Jabes, então, ele faz o terceiro pedido para Deus. Ele diz assim: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Essa é a oração eficaz. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Ele pediu a bênção de Deus, ele pediu a expansão de Deus, e agora ele pede a mão de Deus. Faça assim comigo. Faça assim, assim. Não é igual aquele negócio de Hitler não, abaixa um pouquinho assim. Faça assim. Assim. A mão de Deus para protegê-lo. Fala assim, Senhor, põe em mim a sua mão para me proteger. A mão de Deus para proteger. Faz assim agora. Senhor, põe em mim a sua mão para me sustentar. Olha o que Jabes pede. Jabes não pede, Senhor, vai comigo. Senhor, esteja comigo. Senhor, a oração de Jabes, ele não mira na mosca, ele mira no olho da mosca. Ele não pede a presença, ele pede a mão de Deus. Ele sabe o que está pedindo. Proteção e agora sustento. Senhor, eu quero a tua mão para me proteger do homem mau, das perseguições, e eu quero a sua mão para me sustentar. Faz assim agora. Faz assim agora. Faz aí, jovem. Ô glória. Senhor, eu quero a sua mão para me direcionar. Eu quero a sua direção de Deus. A sua direção, Senhor, na minha vida. Porque se o Senhor não me der a sua direção, eu vou só andar em caminho errado. Só vou andar pelos atalhos, mas a sua palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero a sua direção, Senhor. Eu quero a sua direção, Senhor. Agora vê se você vai aceitar essa. Senhor, eu quero a sua mão. Fala, Senhor, que vá comigo a sua mão para me disciplinar. Por que você está com sua mão ainda para frente? Bota aqui na sua orelha, aqui, ó. Puxa aqui, ó. Você já levou puxão de orelha, já? Não? Nunca não. Quem já levou puxão de orelha, puxa mais aí. A gente faz assim, ó. Quando assim, mamãe, papai, vovó ia andando, a gente levantava o pé assim, ó. Meu filho. É assim. Você nunca levou, faz assim, Senhor, põe em mim a tua mão para me disciplinar. Segura aí, irmão. A disciplina de Deus é linda, porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. É para não errar o caminho. É para você não se esborrachar no caminho do diabo, na cilada, na tentação. É para você abrir o olho, porque na hora que a orelha, meu filho, fica vermelha, é a hora que você fica esperto, para de ficar fazendo blá, blá, blá e mimimi, e fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus está nesse lugar, e está trazendo o seu filho de volta para a rota certa. Oh, aleluia! Glória a Deus. E agora por último, faça assim, para baixo. Senhor, põe em mim a sua mão para me socorrer, Senhor. Que lindo, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço, Pai.
A sua palavra é linda, essa oração é extraordinária. Sua palavra diz que o Senhor concedeu a Jabes a sua bênção, a sua expansão, crescimento e a sua mão para sempre estar com ele. A sua mão abriu o mar vermelho com Moisés. A sua mão esteve com Elias contra os profetas de Baal. A sua mão esteve com Pedro quando ele afundou no mar e o Senhor o tomou pela mão. A sua mão esteve com os apóstolos quando estavam presos, foram açoitados, e diz a palavra lá em Atos capítulo 11, que a mão do Senhor estava com eles. Senhor, que não nos falte na nossa vida, na nossa casa, a sua bênção, a sua expansão. A nossa não vai, mas a sua nós queremos. E a sua mão. Abençoa o seu povo, em nome de Jesus. Eu queria fazer aqui um pedido. Os obreiros podem vir para cá, para a ceia. Qual é o objetivo dessa mensagem? Eu sou um homem que creio que a repetição leva à perfeição. Tudo que você repete muito, repete, fica no automático. Tudo. Nós temos cacuetes, nós temos crenças, nós temos crenças, irmãos, que ficam se repetindo. Uma pessoa que sempre pensa que não consegue, ela acaba não conseguindo mesmo. Vou aqui dar um exemplo aqui. Um minutinho só. Uma pessoa que tem crença que não consegue, se eu colocar aqui um pranchão de 30 centímetros por 10 e botar no chão e falar assim, passa aí, ela vai passar, vai e volta, brincando e rindo. Uma pessoa que tem a crença que não consegue, que todo mundo consegue, mas ela não, é uma pessoa que estava debaixo de um jugo como Jabes estava. Se eu pegar esse pranchão e levantar 10 metros de altura e falar, passa aí, na hora, a crença dela vai dizer, você vai cair. E ela não vai passar. Ela passou no chão, mas no alto, ela não passa. Ela tem o recurso, ela sabe fazer, mas a crença dela, a maldição, que um dia, talvez quando criança, um pai e uma mãe, olha o cuidado, quando a gente diz, você não consegue fazer, não faça. Cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, porque eles acreditam em tudo. É disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma oração de quebra de maldição mesmo. Você sabe que em Cristo Jesus Ele levou todas as nossas maldições. Todas, não existe. Irmão, não adianta, nem Exum caveira, pombagira, 7 saias, 50 saias. É páreo para Jesus, nada é páreo para Jesus. Aquele que está em mim não adianta, é o diabo que tem que fugir. Ele não pode tocar em ninguém dentro desse santuário, não pode. Ele não pode. O diabo, quando ele te vê, ele treme de medo. E tem muita gente que tem muito medo de muita coisa. Jabes fez uma oração muito objetiva, na primeira pessoa, para ele, porque ele queria mudar de vida. Eu fiz uma oração, a minha oração está aqui. A Bíblia traz a oração de Jabes, eu fiz a oração de Hervé, está aqui. Eu fiz um propósito com Deus, baseada na oração de Jabes. Eu fiz a minha oração, curta e letal. É algo que eu quero que entre na minha alma, porque eu tenho meus calcanhares de Aquiles. Eu tenho. E eu escrevi. Quero pedir para todo líder de célula, que algumas células ainda se encontram, estimule seus discípulos essa semana para ir na célula, cada um com a sua oração. Faça a sua oração curta, objetiva, na primeira pessoa. Ouse fazer uma oração, uma pequena oração, que vai trazer uma grande transformação na sua vida. Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado por sua palavra neste lugar. Que em nossos corações
tenha uma palavra certeira vinda do trono. Quem é de Jesus tem direito às bênçãos de Deus. Quem é de Jesus tem direito à expansão do reino de Deus. Quem é de Jesus tem direito a ter consigo a mão de Deus. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Vamos dar um aplauso para o Senhor, bem lindo, bem bonito.